Fala pessoal, eu vou ler aqui um texto que eu postei no meu blog no final de dezembro de 2020. Eu achei que a gente já estava lá no finalzinho da pandemia, mas agora já é quase março e eu continuo lendo notícias sobre, enfim, políticos aumentando restrições ao comércio e tudo mais. Então acho que vale a pena dar uma reforçada nessa ideia. O meu blog é de cinema, então eu falo muito sobre filmes e sobre tendências culturais e tal. Então, por isso a relação da pandemia com filmes nesse texto, tá? Vamos lá. Eu já apontei em dezenas de críticas nos últimos anos que o entretenimento hoje está dominado por valores como coletivismo, autossacrifício, renúncia, abnegação e demonstra um desprezo cada vez maior por virtude, habilidade, sucesso, alegria, etc. Como eu discuto no meu livro, aqui eu estou falando do meu livro de cinema, que chama Idealismo, os princípios esquecidos do cinema americano, existem dois tipos básicos de espectadores: aqueles que enxergam a arte como uma fonte de inspiração, que se sentem estimulados diante da projeção de valores positivos, diante da visão do ideal, e aqueles que buscam na arte primeiramente um conforto, um remédio contra as frustrações da vida, e que se sentem desmotivados pela visão do ideal. Existem também os dois tipos de filmes correspondentes: filmes que buscam inspirar o espectador e filmes que buscam confortá-lo. Enquanto o primeiro tipo é motivado pelo desejo de tornar a vida mais rica, interessante e prazerosa, o segundo é produzido para torná-la menos dolorosa. Enquanto um tipo pressupõe que o espectador está num estado positivo de consciência, querendo desfrutar a vida, o outro pressupõe que o espectador está num estado de fragilidade, inadequação, negação, tristeza, buscando algum tipo de consolo, escape ou racionalização. Enquanto um é como um banquete oferecido aos fortes, o outro é como um remédio ou analgésico oferecido aos fracos. O mundo foi dominado pelo segundo tipo de espectador e de filme. E o problema é que quando esses espectadores saem do cinema, eles continuam operando sob o mesmo conjunto de valores em suas vidas pessoais. A pandemia, ou melhor, a reação mundial ao coronavírus, é o grande clímax disso tudo, e a prova de que as más ideias que vemos no entretenimento têm consequências graves no mundo real. Para mim, já era nítido desde o início que muito da reação ao vírus, os lockdowns, a paralisação da economia, as máscaras, os fechamentos dos cinemas, restaurantes, festas, os cancelamentos nas redes sociais, tinha a ver menos com a gravidade da pandemia do que com questões ideológicas e pressões sociais. Mesmo antes de termos grandes informações sobre o vírus, já havia uma predisposição e até um desejo de parar com tudo, de fechar empresas, trancar as pessoas em casa, impedir todos de continuarem com suas rotinas. Não estou dizendo que acho o vírus inofensivo, apenas que a atitude das pessoas e do governo teria sido completamente diferente caso os valores predominantes na cultura fossem outros, caso houvesse um respeito maior por liberdade, direitos individuais, pelo trabalho, pela economia, pela felicidade, como havia algumas décadas atrás. O vírus virou um pretexto para impor uma ética mundial de renúncia, de autossacrifício, e uma ferramenta para controlar e reprimir aqueles que não queriam se sacrificar. No fim, o cinema não podia fazer o serviço todo sozinho. Ele podia só preparar o terreno, mas para de fato parar o mundo seria sempre necessária uma mãozinha do governo. Foi curioso observar que mesmo depois que as pessoas já tinham parado de ir para o trabalho, de ir a restaurantes, cinemas e estavam trancadas em casa, a campanha de repressão criava formas de persistir. Em determinado momento, lembro que se tornou politicamente incorreto pedir comida por delivery, porque você estaria colocando a saúde do entregador em risco. Chamar 2 ou 3 amigos em casa para beber, então nem pensar. Em outro momento veio o rodízio mais intenso de carros. Você só podia sair dia sim, dia não de carro em São Paulo. E algum político explicou que isso era para melhorar a qualidade do ar, o que ajudaria pessoas com dificuldades respiratórias. Teve uma semana que sempre que eu acordava, eu abria o celular para já checar qual seria a proibição do dia. Quais daquelas poucas coisas que ainda restavam da minha rotina seriam consideradas condenáveis pelos colegas das redes sociais. E eles são muito criativos. Havia, acima de tudo, um desejo de impedir as pessoas de fazerem coisas prazerosas. Às vezes não precisava nem estar relacionado à pandemia. Durante os protestos do George Floyd, teve um dia que me peguei com medo de postar uma simples foto no Instagram,
pois o código era que você só deveria postar algo caso fosse um quadrado preto. Exibir o seu rosto, que é o ato de assertividade mais básico do mundo, seria considerado egoísta, insensível e atrairia olhares condenatórios não só no Instagram, mas também na rua, caso você tirasse a máscara. O importante nesses atos não é que ele seja algo prático, racional. O importante é o simbolismo. É demonstrar que você está renunciando a algo, tendo algum tipo de desprazer pessoal em nome do bem coletivo. Fazer algo do jeito habitual é insensível, então qualquer mudança para pior vale, mesmo que não faça nenhum sentido. Quando você vai no Burger King, por exemplo, e pede um sorvete de casquinha, eles agora avisam que vão virar a casquinha dentro de um copo de plástico. É por quê? Para te proteger? Não, é para te encher o saco, para estragar um pouquinho da experiência. A explicação oficial é que o funcionário não pode ter contato físico com o cliente. Então, como a casquinha não pode ser apoiada no balcão para o cliente pegar, senão ela tomba, sem o copinho plástico, o funcionário teria que entregá-la diretamente na mão do cliente. Mas eu me pergunto, a funcionária já não pegou na casquinha para colocar o sorvete dentro? Ela já não tocou no guardanapo que vai envolver a casquinha? Além disso, ela já não está de luva, de máscara, de capacete? Se um pedacinho da luva encostar momentaneamente na mão do cliente na hora que ele pegar a casquinha, isso vai fazer alguma diferença? E por que, por exemplo, em vez de virar o sorvete no copinho, você não aproveitar um desses copos plásticos, cortar o fundo, colocar ele virado para baixo no balcão e criar um suporte temporário, onde a casquinha possa ser encaixada para o cliente pegar? As pessoas nem tentam imaginar esse tipo de solução, pois isso tiraria toda a graça dos pequenos atos de abnegação. No Natal e no Ano Novo, São Paulo voltou para a fase vermelha da pandemia, o que impediu o funcionamento normal de praticamente todo o comércio. Por que eles não impediram só as grandes festas de fim de ano, já que o problema é a aglomeração? Não que eu seja a favor do governo proibir isso também, mas que grande aglomeração acontece em restaurantes ou cinemas durante o fim do ano que necessite fechá-los? Eles já não estavam com capacidade reduzida, medidas de distanciamento, ordem de fechar mais cedo? Por que fechar totalmente? Não há uma boa razão. É só o ato simbólico de arruinar esse período marcado por alegria e diversão. Ninguém deve ser feliz enquanto existem alguns sofrendo. Tudo aquilo que simboliza prazer, diversão, liberdade, individualismo se torna um alvo fácil hoje em dia. Bem antes da pandemia, lembrem como os canudos plásticos se tornaram um vilão na sociedade. O canudo ele não é uma coisa absolutamente vital, mas ele facilita a vida, é divertido, está muitas vezes associado a drinks, refrigerantes, milkshakes, infância, momentos de alegria. É por isso que ele é vilanizado, enquanto outras coisas feitas de plástico, por exemplo, luvas descartáveis, jamais serão da mesma forma. Luvas descartáveis a gente associa a doenças, médicos. Tem algo de altruísta numa luva descartável que não há num canudo, por isso ela ganha um passe livre, moralmente falando. O problema não é o quanto algo objetivamente faz mal, e sim o que aquilo representa. O carro é individualista, elitista, então ele deve ser impedido, mesmo que gere menos aglomeração do que um ônibus. Uma aglomeração de 10 amigos num apartamento causa indignação geral, mas uma manifestação com centenas de pessoas na rua, não necessariamente, desde que seja por uma causa de esquerda. Ou seja, assim como o problema do canudo não é de fato a poluição, o problema das festas particulares também não é exatamente a saúde pública. Se a mesma quantidade de plástico ou a mesma quantidade de pessoas estivesse reunida, mas em nome de algo emocionalmente associado à renúncia, ao altruísmo, aos mais fracos, etc., isso passaria batido. Tudo isso já era previsível anos atrás, bastava observar as mensagens por trás dos principais filmes dos últimos anos, tanto os grandes sucessos de público quanto os de crítica. Os dois grandes lançamentos do fim de 2020 foram Mulher Maravilha 1984 e Soul, e ambos reforçam a ideia de que perseguir seus desejos é algo ruim, destrutivo para o mundo, mesmo quando se trata de algo inofensivo como querer ser um músico de jazz bem-sucedido. E que renunciar suas vontades, seu trabalho, seus sonhos, em nome do bem coletivo e dos pequenos prazeres é algo nobre e superior. Lembre que esses filmes não foram desenvolvidos agora na pandemia. Eles já tinham sido concebidos meses e meses antes. A cultura ela já estava preparada e ansiosa por um lockdown anos antes de surgir qualquer vírus. E o perigo é,
que como não é o vírus que está provocando essa mobilização sem precedentes, essa violação de direitos individuais, e sim as ideias e os valores predominantes na cultura, se as pessoas mais esclarecidas não tiverem coragem de questionar essas ideias, de se posicionarem contra esses valores e oferecer uma alternativa, explicar a importância da liberdade, explicar por que altruísmo não tem nada a ver com benevolência, que além de autossacrifício e predatismo, tem uma terceira opção, o clima de medo e de proibição vai continuar por muito tempo, mesmo após a chegada da vacina. Altruísmo e autossacrifício são, entre aspas, virtudes morais aceitas tanto pela esquerda quanto pela direita. Por isso, pouquíssimas pessoas são capazes de se opor a essas medidas relacionadas ao vírus com convicção emocional e intelectual. E como são códigos morais irracionais e impraticáveis, todos que os aceitam acabam virando hipócritas. Como o governador Dória, que no fim do ano declarou fase vermelha em São Paulo e no dia seguinte pegou um avião para Miami para curtir as férias com a família. Claro que depois ele voltou arrependido. Códigos morais que condenam o prazer, o autointeresse e a felicidade, no fim sempre geram uma população de pessoas hipócritas, culpadas, inconsistentes, invejosas, que estão sempre pecando e se arrependendo no minuto seguinte. Um mundo de Felipes Netos e Carlinhos Maia, sempre errando, se desculpando e depois apontando o dedo para mostrar que o outro errou mais. Outro dia, andando por São Paulo, notei várias farmácias novas, algumas bem grandes, sendo abertas em locais privilegiados. Ao mesmo tempo, lembrei dos cinemas fechados, da crise na indústria do entretenimento. Com isso me veio à mente a imagem de um futuro distópico curioso, onde grandes palácios agora são construídos para acomodar farmácias, onde tapetes vermelhos estão associados a inaugurações de hospitais e postos de saúde, onde toda a mídia está reservada para notícias relacionadas a medicamentos, testes de vacinas. E enquanto isso, as pessoas assistem a spin-offs enlatados de Star Wars no celular como melhor opção de entretenimento. É isso, pessoal. Valeu!